Olá, galera, tudo bem com vocês? Tudo certo? Então, hoje é sexta-feira, né? Hoje tem prova de matemática. E aí, vocês conseguiram fazer a prova? Foi tranquilo? Foi fácil? Foi difícil? E aí, eu acho que foi bem tranquilo, né? Porque vocês são muito inteligentes. Tenho certeza que vocês pegaram esse conteúdo que era mais uma revisão, né? Era mais pra gente se conhecer um pouquinho, pra gente conversar um pouquinho, pra mim ver até onde vocês tinham conseguido chegar, né? A gente já fez bastante atividade, a gente já sabe como é que tá. E tenho certeza que vai dar tudo certo. Então, a prof, se você não fez a prova ainda, a prof deseja uma boa sorte, tá bom? Que dê tudo certo. Faz com calma, faz com tranquilidade. Peguem uma folhinha ali para ajudar vocês na hora de fazer as contas e eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Depois eu já vou lá espiar, ok? Para ver como é que vocês foram. Então, hoje é sexta-feira, né? A gente tem aula só de ciências, porque a gente tem prova de matemática. E a gente vai pegar a nossa apostila do segundo bimestre lá na página 33 e 34. Vamos dar continuidade às atividades que nós fizemos na semana passada. Então, na semana passada, a gente falou um pouquinho sobre atmosfera, hidrosfera, biosfera. Vocês estão lembrados? É ruim porque fica assim de uma semana para outra, parece que se passou tanto tempo, né? E a gente tinha feito as atividades, então, até a número 2. Né? E a número 3, essa imagem que está ali, dizia assim: observe a imagem e responda às perguntas. Essa imagem que vocês estão vendo ali na tela e na apostila registra alguma evidência em relação ao formato do planeta Terra? Como que é o formato do planeta Terra? Quem sabe me dizer? Será que o planeta Terra é plano? Ele é reto assim, como se fosse a minha calculadora? Será que ele é reto? Ou será que ele é esférico? Ele é assim redondo como o meu globo terrestre? Como vocês acham que é? E aí, que vamos lá? Essa aqui é uma resposta pessoal. Então, né, vocês devem observar que a Terra tem um formato esférico, né? E vocês podem também descrever essa linha da curva que aparece na imagem, tá bom? Lá na letra B dizia assim: que outras imagens ou situações podem comprovar que a Terra é redonda? E aí? Que imagem ou situação pode comprovar que a nossa Terra é redonda? A gente tem, né, o pôr do sol, o desaparecimento de um barco no horizonte, as posições das estrelas, né, as constelações no hemisfério sul e norte e tantas outras que a gente pode comprovar que a Terra é redonda, né? E na letra C dizia assim: se ao caminharmos ultrapassamos a curvatura da Terra, ficaremos de cabeça para baixo? Como é possível ficar nessa posição e não cair para o espaço? E aí, a gente consegue ficar de cabeça para baixo? Não, né? Só se a gente plantar uma bananeira, mas a gente não vai conseguir ficar plantando bananeira sempre, né? Então a gente não consegue. E por que a gente não consegue ficar de cabeça para baixo? Por causa da gravidade. Vocês lembram de ter estudado sobre a gravidade? E aí, a gente já vai relembrar em seguida, tá? E ali na número 4 dizia assim: é possível identificar se a imagem é diurna, de dia ou noturna, à noite? Justifique sua resposta. A gente consegue perceber que ela é noturna, né? Por causa desses pontos luminosos que aparecem das cidades, ok? Então, agora, lembra que eu falei ali, né, da questão se o mundo é redondo, por que a gente não cai? Bom, vocês vão fingindo aí que o meu globo terrestre aqui representa o planeta Terra, ok? E aí tá, aqui tá o planeta Terra e tal. Ele é redondo, né? Mas será que se eu tiver aqui em cima, eu consigo. Por que eu não caio lá para baixo? E se eu tiver aqui embaixo, por que eu não vou lá para cima? Quem é que vai saber me responder isso aí? Vamos ver? Então, é tudo por causa da gravidade, uma força que atrai todos os objetos para o centro do planeta. A gravidade é uma espécie de cola invisível que nos mantém grudados na Terra. Quem descobriu essa força, né, que é a gravidade, fundamental da natureza, foi o cientista Isaac Newton. Alguém já ouviu falar sobre Isaac Newton? 330, mais ou menos 330 anos atrás. Reza a lenda que ele estava sobre uma macieira, que é uma árvore que produz maçã, quando uma fruta caiu em sua cabeça.
E então ele se perguntou: por que as maçãs sempre caem em linha reta, de cima para baixo e não para os lados? Por exemplo, é igual a gente tem um exemplo aqui, né? Eu tenho aqui o meu globo terrestre e se eu jogar, ó, vocês conseguem perceber aqui, né? Se eu jogar ele para baixo na minha mão, ele vai cair em linha reta. Fazem o teste aí com alguma coisa redonda ou quadrada, vocês vão perceber, ó, que ele sempre cai em linha reta. E por que ele não cai para o lado ou para o outro? Por causa da força da gravidade. A minha mão está atraindo o globo terrestre, ok? Mas essa história da macieira aí, do Isaac Newton, a gente não sabe se é verdade. Mas ela ajuda a definir o dilema que guiou as investigações dele. Então ele descobriu e conseguiu demonstrar que tudo aquilo que possui massa tende a se unir. Obrigada, saúde! Como se as coisas atraíssem umas às outras. Então a Terra atrai a maçã, assim como a minha mão atrai o globo terrestre, ok? A prof tá com renite. Tem uma obra aqui perto de casa e tá me atacando a renite. Mas então, voltando a falar aqui que o mundo é redondo, Lu, mas quais são as provas que tu vai me dizer que o mundo é redondo? Porque se eu olho num planisfério, que é tipo aquele mapa mundi, né? Eu vou fingir que isso aqui é o meu planisfério. O mundo aqui parece pra mim, a Terra parece aqui pra mim que ela é reta, ela é plana, né? Mas por que tu diz tanto então que a Terra é um hemisfério, a Terra é redonda? Vamos lá? Alguém sabe me dizer? Ó, para ficar mais fácil da gente visualizar, deixa só a prof achar aqui na apostila. Deixa eu só ver qual é a apostila que estava. Então, para a gente conseguir, eu tenho 7 fatos científicos que provam que a Terra não é plana. Luana do céu. Como assim? Então, assim, as coisas que eu vou falar agora é mais para conhecimento de vocês. Não precisa, né? Eu vou dar algumas ideias, mas vocês não precisam fazer todas. É só mais para a gente, né, ter esse conhecimento e saber que a Terra, então, não é plana. Ela é esférica, né? Então, vamos lá. Centenas de anos atrás, antes de Cristo, o formato do nosso planeta já foi provado, mas tem gente que insiste em acreditar no contrário. Por mais que o ser humano já saiba que a Terra é redonda há centenas de anos, algumas pessoas ainda aparentam mostrar dúvidas sobre a questão. Por isso, separamos 7 fatos científicos que vão te ajudar a convencer aquele colega que não tem tanta certeza sobre o formato do nosso planeta de que ele é ou não pode ser plano. Vamos lá? Então, assim, se vocês, o meu primeiro fato. Se vocês observarem um barco, vocês vão lá na praia. Agora não, porque agora a gente não pode sair na praia, né? Mas um dia, se vocês estiverem lá na praia, lá no nosso verão, ali dezembro, janeiro, né? Vocês estão lá na praia. Se vocês verem um barco, e esse barco, ele desaparece no horizonte, né? Ele vai ficando menor a cada momento, né? E daqui a pouco a gente não consegue mais ver ele. Então, na realidade, o que acontece é que algumas partes da estrutura dele vão sumindo antes que as outras. Então, a primeira coisa que some do barco é o casco, aquela parte marrom feita em madeira, né? Nas embarcações de madeira. E depois, a última parte é a vela lá de cima. Isso ocorre justamente porque a Terra é redonda. Para compreender melhor, basta a gente utilizar um binóculo ou um telescópio para observar do horizonte na próxima ida da praia. Então, se na próxima vez que vocês forem para a praia, lá quando a gente já puder sair, né? Ou se vocês têm uma vista para a praia e conseguem ver algum barco, façam o teste em casa para vocês verem. Vocês irão ver que primeiro ele vai sumindo por partes. E a última coisinha que vocês vão ver é a ponta da vela lá em cima. A segunda fato científico é a gente olhar para as estrelas. Então, o Aristóteles disse para a gente há cerca de 350 anos atrás, antes de Cristo, pense, antes de Cristo. E nada mudou desde então. Diferentes constelações são visíveis de diferentes latitudes. Provavelmente, os 2 exemplos mais marcantes são de Big Dipper e Southern Cross. Então, Big Dipper é um conjunto de 7 estrelas que se parece com uma concha.
é sempre visível em latitude 41 graus norte ou superior, mas não abaixo de 25 graus sul. Então, se vocês conseguirem olhar hoje à noite, se tiver bastante estrelas, né? Uma noite bem estrelada e vocês conseguirem encontrar as 7 estrelas que formam uma concha, essa constelação é chamada de Big Dipper. Então, vocês conseguem ver, ao mesmo tempo, se vocês olharem na casa de vocês, eu também consigo olhar aqui. Então, isso significa que a Terra é redonda, porque senão vocês iriam olhar e eu não conseguiria ver. E ao mesmo tempo que você olha, eu também consigo ver aqui da minha casa. É legal, né? É meio distante assim, mas é muito legal isso aqui. E se a gente assistir um eclipse? Aristóteles era um grande cara, né? Ele também provou em sua teoria com a observação de que durante os eclipses lunares, a sombra da Terra na face do Sol é curvada, uma vez que esta forma curva existe durante todos esses fenômenos, apesar do fato de que o planeta está girando. O filósofo intuiu corretamente a partir da penumbra, que é a sombra, né? Que a Terra é curvilínea por toda parte. Em outras palavras, ela é uma esfera. Lembrem que a esfera é redonda. Se você escalar uma árvore, é um quarto fato científico. Se a Terra fosse plana, seria possível enxergar tudo, independente de onde você está, né? Mas ao contrário disso, quanto mais alto estamos, mais podemos visualizar. Me conta aí, além de a gente escalar a árvore, alguém de vocês já foi no Beto Carreiro? Eu já fui algumas vezes. E quando vocês já chegaram aí naquela Big Tower, vocês conseguem ver que quando vocês. Eu morro de medo, eu fui só uma vez. Mas eu aproveitei bem para olhar as coisas lá de cima, porque deixa eu contar para vocês, no dia que eu fui, acabou a luz do parque e a gente ficou 5 minutos trancado lá em cima. Não sei como eu fiz isso, não sei como eu tô viva até hoje, porque eu passei muito medo. Mas eu aproveitei, né? Como a gente sempre tem que ver um lado bom na história toda, eu aproveitei e olhei ao redor do que aparece lá em cima da Big Tower. Aparece uma paisagem linda. É assim, a gente consegue ver toda a cidade, que lá do Beto Carreiro, né? E a gente consegue ver o parque ali, enfim, e a gente consegue ver uma imensidão de mar. É só mar, 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 mar. Mas é a coisa mais linda que eu já vi na minha vida, uma das paisagens mais lindas. Pergunta pra mim depois como é que foi. Foi horrível depois, porque daí quando a gente se deu por conta que a luz voltou, a gente já tava lá embaixo, levou um susto enorme, mas tá todo mundo bem daquele grupo que estava comigo. Então, se vocês conseguirem escalar uma árvore, cada vez que você sobe, você vê mais coisas, né? E se você ficar embaixo, você consegue só ver o que tá à altura dos seus olhos. Então, depois a gente tem também, se você fizer uma viagem ao redor do mundo, se você tiver uma sorte de ter uma visão desobstruída do horizonte em um voo comercial suficientemente alto, você pode até descobrir a curvatura da Terra a olho nu. De acordo com um artigo de 2008 de uma revista, a curva da Terra torna-se sutilmente visível a uma altitude de cerca de 35 mil pés, desde que o observador tenha pelo menos um campo de visão de 60 graus, o que pode ser difícil a partir de uma janela do avião do passageiro. A curvatura, então, torna-se mais visível acima de 50 mil pés. O passageiro de um jato supersônico, por exemplo, tem uma visão do horizonte curvo enquanto voam 60 mil pés. Isso aqui é um pouquinho mais difícil, né? Teve um grupo que comprou um balão meteorológico. Essa é o sexto fato científico. E em janeiro de 2017, os estudantes da Universidade de Leicester, do Reino Unido, amarraram algumas câmeras em um balão meteorológico e enviaram para o céu. O balão subiu 77.429 pés, ou seja, mais ou menos 23.600 quilômetros acima da superfície, né? Então ele subiu bem mais que o nível necessário para as curvas do planeta. O instrumento a bordo do balão enviou imagens deslumbrantes que mostram a curva do horizonte. E por último, se a gente comparar as sombras. Alguém já conseguiu comparar as sombras? Quando a gente está no sol e a gente olha para frente, a gente vê a nossa sombra, né? E se a gente, dependendo de como a gente a nossa sombra fica na frente e nas outras horas atrás. Já fizeram esse teste? Depois vocês me contam, nas diferentes horas do dia, né? Então aqui diz assim: a primeira pessoa a estimar a circunferência da Terra foi um matemático grego chamado Erastóstenes, que nasceu em 276 a.C. Ele fez isso comparando os tamanhos de sombras no dia do solstício de verão, onde fica hoje Assuão.
No Egito, como uma cidade mais a leste de Alexandria. Ao meio-dia, quando o sol estava diretamente sobre a cabeça de Assuão, não havia penumbra, ou seja, não havia sombra. Entretanto, uma vara colocada no chão da outra cidade lançou uma sombra. Em uma terra plana, não haveria nenhuma diferença entre o comprimento das sombras. A posição do Sol seria a mesma em relação ao solo. Apenas um planeta em forma do globo explica por que a posição do Sol deve ser diferente em duas cidades a poucas milhas de distância. Então, aqui, né, essa questão da sombra é a mais fácil de entender. Porque se a minha mão aqui é o Sol e aqui, né, aqui tá uma cidade, ao mesmo tempo que tá de dia aqui tá de noite. Porque aqui faz uma sombra. Né? E se fosse tudo plano, tudo seria de dia ao mesmo tempo, né? Então, e quando não tivesse sol, seria tudo noite ao mesmo tempo. E a gente sabe que não é assim, né? E aí, gostaram de uma aula assim para a gente descontrair um pouquinho e ter novos conhecimentos? É legal, né? Se vocês quiserem fazer um desses testes da sombra, claro, ali que a prof do barco, né? Mas a prof falou umas coisas ali que ficam um pouco mais difíceis só mesmo para vocês conhecerem, ok? Então, o estudo é para a gente entrar na semana que vem sobre os movimentos mais importantes da Terra. Mas isso fica para a semana que vem, tá bom? Então, a prof deseja um excelente final de semana para vocês, que vocês descansem, tá bom? Que dê tudo certo aí na casa de vocês, que vocês tenham bastante momento em família, que conversem, que se divirtam, tá bom? Mesmo em casa a gente pode se divertir. Então, ó, um beijo. E a prof traz aqui para vocês que a vida não são apenas 2 dias, mas há 2 dias que ela tem um sabor especial, né? Porque é final de semana. Então, ó, tchau, tchau!